ótimo. Olá, tudo bem? A aula de hoje é a aula da disciplina de Administração de Recursos Humanos, Gestão de Pessoas, tá? Nós vamos começar com o nível estratégico operacional, modelo de planejamento. Então, o que é o planejamento de gestão de pessoas? É um processo de decisão antecipado a respeito das pessoas necessárias para que a organização concretize os seus propósitos econômicos e financeiros dentro de um determinado período de tempo. Então, isso nós estamos falando do planejamento de pessoas, né? Então, eu vou trabalhar com essas pessoas, lembrando, quando eu estou falando de planejamento, eu estou falando de missão, detalhe dessas missões e que essas missões detalhadas e acompanhadas, eu chego a um objetivo. Dentro do planejamento, na parte das pessoas, né, gestão das pessoas, nós temos dois níveis de planejamento. Eu tenho um nível de planejamento estratégico e eu tenho um nível de planejamento operacional, tá? Dentro desses níveis de estratégico, o que vem a ser quando eu estou trabalhando com o planejamento estratégico? Eu estou trabalhando com essas pessoas estrategicamente dentro da minha empresa. Aí você poderia me falar, professora, mas um exemplo do meu dia a dia para que eu consiga entender o que é um planejamento estratégico. Então vamos pensar num jogo. Seja um jogo de um time, seja um jogo de tabuleiro, o que você vai criar com aquelas peças? Então vamos pensar num jogo de tabuleiro, né? Então eu pego um jogo de tabuleiro, um xadrez, por exemplo. Você tem que mexer aquelas peças, né? Cada peça tem uma função dentro desse jogo. E qual que é o intuito, né, seu? É ganhar. Ganhar de quem? Do seu adversário. Então, qual é o intuito das empresas agir estrategicamente com as pessoas? Se manter dentro do mercado de trabalho, né, e estar sempre à frente, né, desse mercado tão grande e competitivo que nós, que fazemos parte desse modelo, né, empresarial, sabemos o quão tão é difícil, né, conquistar novas pessoas dentro da tua empresa e também se manter, que esse é o principal papel, né, para quem já está atuando dentro de uma empresa. O principal papel é nós nos mantermos dentro desse mercado. E eu também posso falar que eu vou trabalhar com essas pessoas operacionalmente. E o que eu vou visualizar? Eu vou encontrar dentro dessas pessoas as pessoas que possuem mais habilidades, competências para determinadas funções. E é nisso que nós chamamos da divisão do trabalho, né? Desse trabalho estar especializado e eu vou agir desta forma dentro da minha empresa. Então, lembrando, eu quero fazer um link para sempre lembrar do que é estratégico e o que é operacional. Estratégico, pensa como jogo, né? Que todo mundo já fez, já participou ou já fez um jogo de tabuleiro. Então você vai agir estrategicamente. Operacional, você vai absorver, extrair daquelas pessoas as habilidades e competências e potenciais que ela possui. Além disso, nós podemos dizer que quando eu trato desse tipo de planejamento, eu tenho alguns elementos, tá? Então eu falo que dentro desses elementos eu posso fazer análise quantitativa e qualitativa. O que é uma análise quantitativa? A palavra quantitativa, ela te lembra quantidade, né? E a palavra qualitativa, ela te lembra qualidade, ela te remete a isso. Então, o que seria uma análise qualitativa? Você vai verificar dentro daquele teu funcionário, lembrando mais uma vez que nós estamos falando dentro da instituição de pessoas. Então você vai extrair daquele teu funcionário as melhores qualidades e especializações que ele tem. Então o funcionário, ele vai estar trabalhando em uma determinada área, né? E você vai estar colocando ele numa posição onde ele se destaque pela sua qualidade, pela sua especialização. Então, tudo isso nós conseguimos pontuar como sendo uma análise qualitativa. Análise quantitativa, o que seria isso? Eu vou analisar o meu funcionário em questão de experiência, de tempo de experiência que ele tem em determinada função, em tempo que ele tem dentro de uma empresa trabalhando, e eu vou usar isso
como ferramenta para que eu extraia o melhor dele, a sua experiência, a sua convivência em determinada área. Então, isso nós falamos, essa distinção de análise quantitativa e qualitativa. André, eu quero lembrar, eu quero ver uma palavra e já saber, poxa, isso está querendo dizer que é análise quantitativa. Toda vez que você falar em análise qualitativa, você pensa nas qualidades do seu funcionário, tá? Profissional, especialização, o tempo de serviço, a quantidade de anos que ele tem numa empresa, você não vai lembrar como análise qualitativa, e sim quantitativa, porque você está medindo o tempo, né, em período. Além disso, dentro desse processo, nós falamos então no processo de decisão de tomada de pessoas. Lembra logo no comecinho que eu estava falando para vocês que nós temos 2 níveis? Ou eu acho dentro da minha empresa o nível estratégico ou o nível operacional. Então, quando eu vou tomar decisões dentro da minha empresa, eu também vou tomar decisões desse jeito, estrategicamente e operacionalmente. Um exemplo, dentro do estratégico, como que eu vou tomar esse nível de decisão? Vamos pensar, vamos fazer uma analogia. O que seria, né, de um jogador atacante se não fosse o restante do time? Então nós temos que entender isso, que eu tomar uma decisão estrategicamente, todos têm que conhecer a missão, todos têm que conhecer o objetivo, da onde nós queremos chegar dentro da instituição. Então isso é um dos princípios para que você consiga agir estrategicamente dentro da tua organização. Mais uma vez, lembrando que nós estamos falando de pessoas, então nós estamos agindo estrategicamente com essas pessoas. Um exemplo do cotidiano. Imagine você numa apresentação de trabalho, você está num grupo, né? Então tem aquele teu integrante que não consegue se expor, ele tem vergonha de ser ele o primeiro a falar. Você, como um gestor dentro do seu grupo, você vai agir estrategicamente. Você não vai colocar essa pessoa que tem vergonha de ser o primeiro, porque ela tem que começar, ficar mais calma para começar a falar, para ser o seu primeiro representante a falar numa apresentação de trabalho. Então, pegue isso como exemplo para você conseguir distinguir o que é você tomar uma decisão entre pessoas estrategicamente. E agora, para finalizar, o que é uma decisão de pessoas, mas não no nível estratégico, e sim no nível operacional. Então, vamos dar um exemplo. Quando eu estou falando de operacional, eu vou extrair sobre aquela pessoa algo da parte profissional dela dentro da minha empresa. Então, eu vou dar um exemplo claro para vocês. Vamos supor que você tem um funcionário muito bom dentro da tua instituição, só que você não tem condições de deixar com ele uma tarefa, por exemplo, de ser a primeira pessoa que abra o seu estabelecimento. Por quê? Porque essa pessoa, mesmo ela sendo um excelente funcionário, cumprir as tuas metas, ela tem um pequeno problema, ela não consegue de jeito nenhum ser uma pessoa pontual. Mas você tem aquele outro funcionário seu, que não é esse destaque todo em vendas, mas que ele também tem um potencial, ele tem a tua confiança, a sua confiabilidade dentro da empresa. Mas ele já tem uma outra qualidade. Ele chega pontualmente, é aquela pessoa que você pode contar que ela não vai ter nenhum atrapalho e não te prejudicar nessa questão. Então, dessa forma, você está agindo como? Operacionalmente, você está pegando essa pessoa e colocando para que ela abra sua empresa todos os dias. Então, esse é um exemplo de um planejamento operacional. E com isso, nós finalizamos esse pequeno resumo falando do primeiro tópico de gestão de pessoas, onde ele fala de planejamento estratégico e operacional. Muito obrigada!